O vídeo de hoje pode até causar um certo desconforto em alguns. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse assunto da forma que eu vou lhe explicar. Talvez você nunca tenha ouvido esse assunto sendo explicado dessa forma, mas nós hoje aqui vamos olhar para a Bíblia, a Palavra de Deus, e não para as ideologias modernas, não para discursos culturais, não para movimentos sociais, mas vamos ver o que o texto e o contexto realmente revela sobre o lugar da mulher no contexto do ministério de Jesus. Porque existem coisas que deixaram de ser ensinadas não porque não estão nas Escrituras, mas porque nem sempre foram compreendidas corretamente. Então, meu conselho para você é não saia daí, porque quando eu voltar, nós vamos entrar profundamente nesse assunto. Mas antes, porém, deixe aí o seu like e participe nos comentários. E se você ainda não está inscrito no canal, essa é a oportunidade de você poder caminhar conosco em estudos sérios da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Moisés Campos, psicanalista, hebraísta, com doutorado em teologia, com ênfase em estudos hebraicos pela Moriah College in Israel Biblical Studies. E hoje nós vamos responder a uma pergunta que tem gerado polêmicas, tem gerado debates. Jesus veio para libertar as mulheres? Bem, para responder isso com honestidade, precisamos voltar ao primeiro século, o mundo judaico e o mundo grego-romano, onde tinham uma cultura patriarcal. A autoridade familiar era predominantemente masculina. A participação política feminina era limitada. A estrutura social era organizada em torno do pai e do marido, mas precisamos ter um pouco de equilíbrio histórico aqui. Por quê? Porque a lei de Moisés, ela já protegia a dignidade da mulher em diversos aspectos. Por exemplo, viúvas eram protegidas. A provisão da esposa era responsabilidade do marido. O adultério era pecado para ambos. A mulher participava das festas religiosas, ou seja, havia dignidade legal, embora existissem limitações estruturais na esfera pública. E é nesse ambiente, é nesse contexto que Jesus aparece. E ele não cria uma revelação ou uma revolução política. Jesus, ele restaura a criação. Desde Gênesis, o homem e a mulher que foram criados à imagem de Deus. A dignidade da mulher não começa em Roma, nem no primeiro século, mas a dignidade feminina da mulher começa na criação. Observe que o ministério de Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 4, ele conversa publicamente com uma mulher e com uma mulher samaritana. Algo incomum naquele contexto. Seus discípulos se admiraram. Ele revela àquela mulher, revela a ela que ele é o Messias. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, Maria de Betânia se assenta aos pés do Senhor Jesus como discípula dele. Ele valida a sua posição de aprendizagem teológica e ensina o que ele pode ensinar e falar para Maria, lá em Betânia. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, mulheres acompanham Jesus e o sustentam o seu ministério com os recursos que elas tinham. E após a ressurreição, são as mulheres as primeiras testemunhas. Isso é profundamente significativo, mas aqui alguém pode até levantar uma incógnita, uma pergunta. E aquele texto que diz que a mulher não pode falar na igreja? Precisamos aqui, nesse caso, olhar com bastante cautela e cuidado. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14, verso 34 até o verso 35, onde Paulo diz que as mulheres estejam em silêncio nas igrejas.
Porém, nesse mesmo livro, na primeira epístola aos Coríntios, agora no capítulo 11, no verso 5, Paulo ele fala abertamente, explicitamente sobre mulheres orando e profetizando. Agora pense comigo algo. Se no capítulo 11 as mulheres oram e profetizam publicamente, como é que então no capítulo 14 ele estaria proibindo definitivamente ou completamente que a mulher fale? Isso mostra que não estamos diante de um silêncio das Escrituras absoluto, porque o capítulo 14 ele trata da ordem do culto. Paulo está corrigindo um fato de desordem no culto, pessoas falando em línguas sem interpretação, profetas interrompendo os pregadores ou os oradores, alguns interrompendo uns aos outros, uma confusão generalizada, uma confusão geral dentro da congregação, dentro da igreja. Agora, aqui o foco não é outro senão organização, não é exclusão permanente, mas repito, é organização. Quando Paulo pede silêncio naquele contexto, o objetivo é preservar a ordem litúrgica, preservar a ordem do culto, especialmente durante o julgamento das profecias. Não é uma proibição universal de voz feminina, não era isso que Paulo estava querendo ensinar, não era isso que Paulo estava querendo passar, porque o próprio apóstolo já reconheceu mulheres orando e profetizando. Agora, olhe para a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Paulo orienta que a mulher aprenda em silêncio e não exerça autoridade sobre o homem. Ali o contexto é Éfeso, uma igreja que estava enfrentando falsos ensinamentos. A carta inteira, ela combate heresias. A instrução está inserida no problema que é bem específico. Portanto, quando harmonizamos os textos, percebemos que o Novo Testamento não apresenta a mulher como silenciada espiritualmente, mas inserida na comunidade da fé com dignidade e responsabilidade. Paulo mesmo declara na sua epístola aos Gálatas, capítulo 3, verso 28, que em Cristo não há homem nem mulher, porque todos são um. Isso fala de igualdade espiritual diante de Deus. Então, o que significa dizer que Jesus libertou as mulheres? O que significa dizer que Jesus veio para libertar a mulher? Isso significa que Jesus veio para restaurar a visibilidade espiritual da mulher. Ele integrou mulheres ao seu discipulado, ele integrou mulheres ao seu grupo. Foram as mulheres, muitas delas, que deram suporte ao ministério de Jesus. Ele reafirmou a imagem de Deus nelas, segundo a disponibilidade dessas abnegadas mulheres, servas de Deus, seguirem e apoiarem a Jesus. E aqui Jesus ele rompe barreiras culturais que obscureciam essa dignidade feminina. Ele não destruiu a estrutura familiar. Ele não criou guerra entre sexos. Ele restaurou a criação. Jesus não veio para libertar apenas as mulheres. Repito, Jesus não veio para libertar apenas as mulheres ou a mulher, mas ele veio para libertar a humanidade. Mas dentro de um contexto onde elas tinham menor participação pública, o impacto do evangelho foi profundamente restaurador. E talvez a pergunta não seja apenas se Jesus libertou as mulheres, mas a pergunta talvez seja: nós temos compreendido corretamente essa restauração à luz das Sagradas Escrituras? Pois bem, se esse vídeo falou com você, deixa aqui o seu comentário. Eu quero a sua opinião. Você acha que esse tema ainda é mal interpretado nos nossos dias? E aí eu peço para você compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas e com alguém que precisa ouvir uma abordagem bíblica equilibrada, detalhada como essa. E lembre-se, maturidade espiritual não é seguir ideologias, mas é harmonizar o texto,
respeitar o contexto e voltar à criação. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Tchau. Shalom. Shehi Elechayon Tov. Nitrae Shavu Haba. Lehitraot. Shelohim Variotah. Shalom Uvraha.